Você entrou na vida da criança quando ela ainda dava os primeiros passos. Criou, educou, cuidou, amou. Mas agora o relacionamento com a mãe terminou. E surge a pergunta, de mesmo sem ser pai biológico, eu tenho obrigação de pagar pensão? Vamos entender. A paternidade socioafetiva acontece quando uma pessoa assume, de forma contínua e pública, o papel de pai ou mãe, mesmo sem ter vínculo biológico. Isso significa que, ao longo do tempo, você se comporta como pai, e a criança te reconhece como tal. Vocês constroem uma relação de afeto, cuidado e convivência que vai além do DNA. O Supremo Tribunal Federal, STF, já decidiu que esse tipo de paternidade tem o mesmo peso jurídico da biológica, inclusive para fins de direitos e deveres. Então, se você foi padrasto, mas assumiu completamente o papel de pai por muitos anos, existe sim a possibilidade de responder judicialmente como se fosse pai de sangue, principalmente se esse vínculo foi duradouro, público e afetuoso. O direito protege a criança. E o que vale é o bem-estar dela. A obrigação de pagar pensão alimentícia nasce do dever de cuidado e sustento. E, segundo o Código Civil, isso vale também para quem assumiu essa responsabilidade por vontade própria. Se o padrasto exerceu o papel de pai por muito tempo, levando-o ao médico, matriculando em escola, chamando de filho, apresentando como tal, se a criança o reconhece como pai, isso pode gerar uma obrigação afetiva e legal de continuar contribuindo, mesmo após o fim da relação com a mãe. Há decisões judiciais no Brasil que reconheceram esse dever, justamente para não causar abandono emocional e material à criança. Mas atenção, e não é automático. A cobrança precisa ser feita por ação judicial, com provas do vínculo afetivo e da dependência da criança. E mesmo assim, o juiz vai analisar o caso com muito cuidado. Um erro comum é pensar, mas ela tem pai biológico, então ele que pague. E aqui entra um detalhe importante, o reconhecimento da paternidade socioafetiva não exclui a paternidade biológica. O STF afirmou que é possível ter dois pais legalmente, o biológico e o afetivo, ambos com os mesmos deveres. Ou seja, o fato de existir um pai ou de sangue ou não livra o padrasto que agiu como pai por anos. Se o biológico for ausente, omisso ou mesmo se também pagar pensão, o juiz pode entender que o padrasto também deve contribuir. O objetivo é sempre proteger o melhor interesse da criança. A justiça parte do princípio de que quem cria, assume, e que a criança não pode ser abandonada por questões formais. Se houve amor, cuidado e convivência paterna, pode haver também dever legal de continuar apoiando. Nem todo padrasto será obrigado a pagar pensão. Cada caso é analisado individualmente, com base em provas concretas, em fotos, mensagens, documentos que mostram convivência duradoura, testemunhas, e, principalmente, se houve dependência da criança em relação ao padrasto. Se você chamava a criança de filho, era chamado de pai, arcava com despesas e frequentava reuniões escolares ou médicas, tudo isso conta. O juiz também analisa se houve abandono posterior, pois o rompimento abrupto e a recusa em manter contato podem agravar a situação. É importante entender que o direito de família protege vínculos reais, não apenas certidões. E por isso, o padrasto que cria como pai pode ser chamado à responsabilidade, principalmente quando a ausência causa prejuízo emocional e financeiro para a criança. Não é vingança da ex, se é proteção da infância. Se você é padrasto e assumiu esse papel, vale refletir com responsabilidade. A afetividade tem força jurídica. Se pretende manter o vínculo mesmo após o fim do relacionamento, ótimo, se isso será visto com carinho pela justiça. Mas se quer se afastar, explique com empatia, sem ruptura traumática, pois isso também será analisado caso o assunto vá parar no judiciário. Agora, se a mãe entrar com pedido de pensão, procure um advogado. Em alguns casos, é possível demonstrar que o vínculo não era tão forte a ponto de gerar responsabilidade legal. Já se você reconheceu legalmente a criança como filho, aí a responsabilidade é idêntica à de qualquer pai. O mais importante é entender que quem forma laços afetivos profundos com uma criança, deve agir com cuidado e consciência. Porque no fim das contas, o direito apenas traduz aquilo que a vida já mostrou, o que define um pai não é o sangue, se é a presença. O direito nem sempre é lógico, se muitas vezes beira o absurdo.
Por isso, todo dia tem vídeo novo aqui no canal, explicando seus direitos de forma clara, direta e sem enrolação. Inscreva-se, ative o sininho e compartilhe esse conteúdo com quem precisa saber disso.